Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. E hoje nós vamos abordar João, capítulo 1, versículo 1, ok? Por quê? Porque esse versículo em questão é um versículo muito utilizado, principalmente pelas pessoas que desejam provar a Trindade. Mas se a pessoa ela tiver um pouco de conhecimento e entender um pouco, ela vai perceber que é um tiro no pé este versículo. Por quê? Porque ele prova exatamente o contrário, que Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele estava com esse Deus, tá? Então só de ele estar com Deus já é um tiro no pé para os trinitários. Por que eu digo isso, gente? De acordo com o credo de Atanásio, de acordo com a trindade que as pessoas acreditam, a palavra Theos, a palavra Deus, ela representa as três pessoas, tá? Então, de acordo com o credo de Atanásio, quando se fala Deus, tem que estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas que formam quantos deuses? Um Deus. Então, se falou Deus, tem que se referir aos três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus. Entendeu o ponto? Agora, olha que interessante. Nesse texto, no princípio era o verbo e o verbo estava com o Deus. Por que com o Deus? Porque no grego, preste atenção, vou pegar uma Bíblia interlinear aqui no grego, tá? É que no português nós não costumamos usar o Deus, né? O artigo definido antes de alguma coisa. Mas no grego, gente, tá assim, ó. Aqui é uma Bíblia interlinear. O que é interlinear? Aqui traduz palavra por palavra, tá? Então fala assim, ó. Em princípio, em arche, en ho logos. Então, ó. Em princípio era a palavra. Então, é assim que tá no grego, ó. Em princípio era a palavra. E a palavra estava junto a o Deus. Então, nós vemos aqui, ó, que tem aqui um artigo definido, ó, tá vendo? Ton theon, né? Ton theon. O que significa isso, gente? Ó, nós vemos aqui, a palavra estava junto a o Deus. Então preste bem atenção nisso, que isso aqui vai ser crucial para vocês entenderem, tá? No grego, tem artigo indefinido? O que vocês acham, pessoal? Vocês sabem, eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês sabem o que é artigo definido e artigo indefinido? Podem ser sinceros, tá? Podem ser sinceros. Se vocês não souberem, eu vou explicar aqui. Isso aqui é mais para uma aulinha de português, mas é simples, tá? Sim, eu vou explicar, Cardoso. Vou explicar para você, tá? O que significa aqui. Aqui é grego. Gente, vocês sabem o que é artigo definido e artigo indefinido? Essa Bíblia aqui é interlinear de Valdir Carvalho Luz, Israel. Bom, ninguém não sabe. Jéssica, é o seguinte, ó, presta atenção. Artigo definido é o, a, tá? Por exemplo, a bicicleta, o estudante, tá? O professor, o aluno. O aluno é artigo definido, tá? Então eu estou direcionando para alguém. Artigo indefinido é um aluno, um professor, uma bicicleta. Isso é artigo indefinido, tá? Aí que entra a questão, gente. Preste atenção, tá? Artigo indefinido não tem no grego. No grego koiné, que foi escrito a Bíblia, não existe, preste atenção nisso, não existe artigo indefinido, tá? Não existe. Ah, mas se não existe, como que vai saber se vai ter ou não? Por quê, gente? Porque no português existe, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando nós lemos Atos, capítulo 28, versículo 6, preste atenção. Depois você abre, por favor, a Bíblia sua aí, ó, em Atos, capítulo 28, versículo 6. Qualquer Bíblia, tá? Pega Atos, capítulo 28, versículo 6, pessoal.
Atos capítulo 28, versículo 6, tá falando aqui sobre, presta atenção, tá? Atos capítulo 28, versículo 6, tá falando aqui sobre o apóstolo Paulo, Os, por outro lado, esperavam ele estar para inchar-se. Essa linguagem aqui, ela é muito literal. Eu vou pegar em outra Bíblia aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Vamos pegar outra Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui, no bloquinho que eu tenho. Eu vou abrir aqui para vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Atos 28, 6. Preste atenção, tá? Deixa eu pegar numa Bíblia normal aqui. Senão vocês não... É muita informação aqui, pera um pouquinho. Essa Bíblia aqui é a Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, tá? Preste atenção nessa leitura aqui. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Dizendo que ele era um Deus. Então, o povo lá na época, quando perceberam que o apóstolo Paulo, ele foi picado pela cobra e não aconteceu nada com ele, eles olharam para o apóstolo Paulo e disseram assim, nossa, esse homem deve ser um Deus. Só que quando foram traduzir isso para o grego, foram escrever, isso para o grego, qual que é o grande problema? O grande problema, gente, é que não tem artigo indefinido no grego, tá? Então, quando você pega uma interlinear aqui, que é essa Bíblia que traduz palavra por palavra, olha o que Valdir Carvalho Luz ele fez, preste atenção, tá? Atos, capítulo 28, versículo 6, Aqui ele fala, esperavam inchar-se, de repente sair, bababá. Aí, ele correndo, lendo multado, diziam ele ser um Deus. Eu já vou ler já, Bíblia, coloca isso que eu ia falar, para você fixar, tá? Vocês perceberam que aqui na Bíblia interlinear tem a palavra um em colchetes? Vocês sabem por que a palavra está em colchetes? Porque a palavra um não existe no grego. Não existe artigo indefinido no grego, tá? Mas por que tem que ser posto um Deus aqui? Porque é óbvio, né, que o apóstolo Paulo, ele não era, tá, o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, gente? Então, para dar sentido ao texto, tá? Colocaram um Deus aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não era o Deus Todo-Poderoso. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, o artigo indefinido, ele é posto no português de acordo com o contexto bíblico. De acordo com o contexto bíblico, o artigo indefinido no português, ele tem que ser posto ou não, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui, no versículo 6, aqui em João, capítulo 1, versículo 6, nós temos aqui, veio a ser homem, enviado da parte de Deus, nome a ele João. Toda a Bíblia que você pegar, é que aqui na interlinear, palavra por palavra, não tem. Deixa eu ver como é que ele traduziu aqui, veio a ser, veio a ser, houve um homem. Tá vendo aqui? Um homem. Vocês perceberam aqui, pessoal? Por que tem o um aqui? Para dar sentido ao texto, tá? Veio a ser homem, não combina, não dá certo. Então, quando nós pegamos aqui em João, capítulo 1, versículo 6, vou pegar na João Ferreira de Almeida aqui, João, capítulo 1, versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Gente, vamos entender. O um aqui existe no grego? Um é artigo indefinido. O artigo indefinido existe no grego? Você que está acompanhando a live,
Você que tá pegando aqui, né? Um homem existe no grego, gente? Não, Jonathan, exatamente. Mas por que colocaram o um aqui? Para dar sentido ao texto. Então, na gramática grega, não existe artigo indefinido. Então, o que vai definir se você vai pôr ou não no português? O contexto. Vocês estão entendendo até aqui? Beleza. Então, por que a Bíblia das Testemunhas de Jeová, e não só ela, vou mostrar para vocês aqui, tá? Colocou e a palavra era um Deus. Um Deus. Simples. No princípio era a palavra. Então, no princípio, na criação do mundo, Jesus era a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus. Gente, analisem comigo. Como que pode alguém estar com Deus e ele ser o mesmo Deus com quem ele estava? Não, o ponto em questão ainda, você que está com o nome todo em grego aí, né? Não é nem esse. O ponto em questão é que, se ele estava com Deus e ele era Deus, são dois deuses. Exatamente. Não são duas pessoas, gente. Exatamente. A palavra estava com quem? Quem é esse Deus aqui com quem ela estava? De acordo com a Trindade, esse Deus deveria ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá para entender o que eu estou dizendo? E a palavra era Deus? Mas como assim, se ele estava com a Trindade? Só que os trinitários, eles interpretam que esta palavra estava com Deus, esse Deus se refere a quem? Ao Pai. Mas como assim? Aqui eles viraram unitário? Porque a palavra Deus para eles não é os três? Por que agora aqui só é o Pai? Tá vendo como que eles são contraditórios? Por isso que a tradução do Novo Mundo, ela traduziu um Deus. Porque se ele estava com o Deus, Jesus não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava. Gente, isso é lógica. É lógica. Se Jesus estava na presença de Deus, ele não poderia ser o mesmo Deus com que ele estava. Entendeu o ponto? Tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui na Wikipédia em inglês, tá? De João capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma olhada aqui que vocês vão entender, tá? No grego koiné, tá desse jeito aqui que eu falei pra vocês. Ó, enarque, enrologos, kai. Papai, eu não sei ler grego, não sou o sabichão do grego, tá? Mas, ó, na transliteração grega tá en arque enrologos, kai rologos em proston theon, kai theos enrologos. Preste atenção, na Peshitta siríaca tá dessa forma. No copta saídico, datado no 6º século, mas ele foi escrito já no 3º século, tá? No copta saídico, como é que estava? Ó, preste atenção nisso aqui, gente, ó. No copta saídico para o inglês, que agora tá no português aqui, tá escrito assim, ó. No princípio existia o verbo, e o verbo existia com um Deus, e um Deus era o verbo. Então, lá no 6º século, preste atenção, gente. Lá no 6º século, tá? Como é que o pessoal traduziu no copta saídico? Traduziram um Deus. Exatamente isso que você está ouvindo. Então isso aqui não é invenção das testemunhas de Jeová, tá? Preste atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Isto não é invenção das testemunhas de Jeová. No copta saídico, tá? Tá aqui, ó. Um Deus era o verbo. Entendeu o ponto? Na Vulgata latino, em princípio, et verbo erat apud Deum, e Deus era o verbo, tá? E no latino, então, no princípio era o verbo, tal, tá? Bom, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó, eu vou mostrar algumas versões em inglês para vocês aqui, tá? Tradução tradicional, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Outras variações. No século XIV, tá? E Deus era a palavra. Ok, traduzida pela Bíblia de Wycliffe, tá? 1808.
e a palavra era um Deus. Então, na Bíblia de Thomas Belsham, tá aqui, ó, e a palavra era um Deus, tá vendo? Então, em 1808, muito antes de existir a tradução do Novo Mundo, e o verbo era um Deus. 1822, mesma coisa, e o verbo era um Deus, o Novo Testamento grego e inglês de Aknend, tá vendo aqui? Akneland, acho que é. Me perdoem pela minha pronúncia aqui, tá? Em 1829, e o verbo era um Deus, ó. Olha aqui, ó, a história do Evangelho segundo os 4 evangelistas de Thompson, tá? Então, mais uma Bíblia que traduziu para um Deus, tá? 1863, e a palavra era um Deus. A tradução literal do Novo Testamento, Hermann Heinfetter, né? Pseudônimo Frederick Parker, tá bom? Em 1864, o Logos era Deus. 1864, e um Deus era a palavra. Então, ó, tá vendo? No mesmo ano, traduziram 2 Bíblias. Uma traduziu o Logos era Deus e outra um Deus. Tá vendo aqui? E o Filho era de Deus. Aqui já tá totalmente... Essa tradução aqui tá bem ruinzinha, tá? Como eu disse, isso aqui é bem imparcial. Tá mostrando as traduções. 1879, ó. E a palavra era um Deus, ó. Um Deus. Tá vendo? Das Evangelium de Johannes, tá? Aí tem aqui a palavra era um Deus, 1885, e um Deus era a palavra com colchetes, né? 1911, a versão copta do Novo Testamento, ok? Então nós vemos aqui, gente, que várias versões, não só a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, traduziram o texto de João capítulo 1, versículo 1, para um Deus. E por que será que eles colocaram o artigo indefinido ali? Por causa que precisava pôr, entendeu? Precisava pôr. Por quê? Para dar sentido ao texto. E eu vou explicar para você por que isso, gente. Ó, preste atenção. Aí aqui nesse artigo tá falando sobre a regra de Cowell, né? Que aqui na regra de Cowell ele fala que não pode ser, não sei o quê. Só que o Jason David Bedun, que é um grande professor de estudos religiosos, ó, da Northern Arizona, ele critica a regra de Cowell como sendo metodologicamente inadequada e não é uma regra válida da gramática grega. Esse aqui, ô Joe, eu tô no Wikipédia mesmo, só que em inglês, tá? Porque em João capítulo 1, versículo 1 em português, né? Como o português é majoritariamente trinitário, né? E também nos Estados Unidos eles não colocam nada disso. Então você vai ter que escrever John 1, né? 1, aí vai aparecer em inglês, você traduz para o português aí, tá bom? E também tem aqui a palavra era divina. O próprio Tertuliano, né, no início do século III, escreveu, ó. Agora, se este o verbo é Deus, segundo João, o verbo era Deus, então você tem 2, ó. Um que fala para que isso aconteça e o outro que o executa. Então você percebeu aqui que o Tertuliano, o próprio Tertuliano que eles usam muito, né, que foi a primeira pessoa a usar a palavra trindade, trinitas, né? Ele disse que aqui são 2 deuses, ó. Então você tem 2 deuses, tá vendo? Exatamente, existem 2 deuses. Eu expliquei como se refere a pessoa, não a substância, e como distinção, não a divisão. Então tem aqui, eu não vou ler tudo aqui, tá? Eu vou entrar mais para a questão Orígenes, está falando sobre isso também. Depois, se vocês quiserem, vocês pegam aqui, eu passo para vocês o link, tá? O próprio Daniel B. Wallace, tem muita coisa aqui, tá? Nessa matéria, mostrando. Mas você percebeu aqui, ó, que vários estudiosos se opõem à tradução um Deus, tá vendo? Então, vários estudiosos se opõem, né? Não pode ser um Deus, né? Enquanto outros estudiosos acreditam que é possível ou mesmo preferível, tá? Entendeu o ponto? A tradução como um Deus é justificada por alguns não trinitários, né? Comparando-se com Atos 28:6, que eu mostrei para vocês, que tem uma construção gramatical semelhante. Bom, mas vamos explicar de uma maneira mais simples aqui para vocês. Eu vou parar com tudo esse lero-lero aqui para vocês entenderem. O Copta Saídico, que foi escrito no 6º século, tá? Ele fala um Deus, tá? Esse documento aqui é muito difícil de contestar, não tem como contestar.
Tem alguns pseudos professores aqui no TikTok que falaram que era mentira, que no copta saídico não existia um Deus. Você vê, né? Como que a pessoa é desonesta. Ó, esse aqui é o copta saídico, tá vendo? Esse é o copta saídico, tá vendo aqui, ó? Ó, e no copta saídico, gente, na primeira parte aqui, ó, o circulado em vermelho tá o Deus, né? Então, no princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus. No circulado aqui, ó, no segundo circulado, né, está um Deus. Então, no copta saídico, ó, que nem vocês estão vendo aqui, esse Y aqui, ó, representa um Deus, tá vendo? Pessoal, acabei esquecendo de falar uma coisa. Na língua copta existe artigo indefinido, tá? Por isso que é bem interessante que no grego não tem, mas na língua copta existe artigo indefinido. Esse aqui, ó, um Deus, tá vendo? Entendeu? Então lá no 6º século, no copta saídico, eles já vertiam como um Deus, né? Então aqui, meu amigo, é muito claro, né? Aqui mostra claramente que não tem como. Aqui é uma grande prova de que o correto era realmente verter dessa forma, tá? Mas por que essa é a melhor tradução? É simples, é só ler o texto. Ó, eu vou ler de novo agora aqui, né? Explicando para vocês. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então, se ele estava com Deus, na presença de Deus, a grande pergunta que fica, gente, quem é esse Deus que Jesus estava junto, gente? E aí? Quem pode me responder aí? Exatamente, Leonardo. Jesus estava com Jesus, Felipe? Né? Jeová, exatamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, na presença de Deus, junto ao Deus. Meus amigos, você que está assistindo a live, você que acredita na Trindade, nem você próprio acredita nisso. Que Jesus, ele pode ser o mesmo Deus que ele estava. Isso é impossível. Entendeu? Ele estava com alguém. Quem é esse alguém que ele estava lá? E é chamado... Ó, se aqui tivesse assim, ó, deixa eu explicar para vocês, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Pai. Aí, ok. Por quê? Porque aí os trinitários poderiam falar assim, ele estava com a primeira pessoa da Trindade. Entendeu? Mas não, aqui ele não fala isso. Aqui ele fala que ele estava com Deus. Jesus estava no princípio com o Deus. Então, se ele estava... Quem que é esse que é chamado de Deus, gente? O Deus. Isso que vocês têm que entender. Ele estava na presença de Deus, com Deus. Tá? Ó, vou pegar novamente aqui a Bíblia do Valdir Carvalho Luz. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, olha só. Em princípio, no começo, né? Aqui ele está traduzindo das formas que podem ser traduzidas. Era ou existia a palavra, tá? E a palavra estava junto a o Deus. Esse o Deus aqui é o Todo-Poderoso, na presença de Deus, com Deus, tá? E Deus era a palavra, ou a palavra era divina. Por que Valdir Carvalho Luz, ele optou também aqui por escrever que a palavra era divina? Porque a palavra, ele tinha a mesma natureza que Deus, mas ele não era o próprio Deus. Por quê? Porque isso é impossível, tá? Isso não tem lógica. Outro ponto que é interessante aqui, pessoal, ó, preste atenção, tá? Todas as vezes, aqui no versículo 1 e no versículo 2, que se refere ao Deus Todo-Poderoso, tem um artigo definido antes. Então, ó, em princípio era a palavra, e a palavra estava junto a o Deus, o Deus. Tá vendo? Na presença de Deus, com Deus. E aqui não tá falando o Deus era a palavra. Não, aqui não tem artigo definido, tá? Por quê? E por que não tem indefinido? Porque não existe no grego, tá? Então fala, e Deus era a palavra. Aí lá no versículo 2, ó, fala, este ou esta estava, existia
em princípio no começo, junto a o Deus de novo. Então, toda vez que o apóstolo João falava sobre o Deus que Jesus estava, ele colocava o artigo definido antes, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2. Na presença de Deus, com Deus. Vocês estão percebendo? Toda vez que João escrevia sobre o Todo-Poderoso, sobre o Deus Todo-Poderoso, tem um artigo definido, mas para Jesus não tem. Então isso aqui é óbvio, né? Quando não tem, pode ser posto no português, né? Então aqui, gente, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Isso é óbvio, Jesus era outro Deus. Aí vocês podem falar assim, você é politeísta? Gente, vocês precisam estudar o que é politeísmo, tá? Politeísmo é a pessoa que adora vários deuses. Aí eu vou dar uma explicação bem clara aqui, enfática para vocês, o significado, Então, o significado da palavra princípio, né? Em grego, nas escrituras gregas e cristãs, depende do contexto, ele não pode se referir ao princípio de Deus, o Criador, já que ele é eterno e não teve princípio. Então, quando fala no princípio, não é na eternidade, é no princípio. No princípio do quê? Da criação. Tá? Então, no princípio da criação, a palavra estava com Deus. Ele não pode se referir ao princípio de Deus, o Criador, já que ele é eterno e não teve princípio. Por isso, o princípio mencionado aqui deve se referir à época em que Deus começou a criar. A primeira criação de Deus, que no céu recebeu o título de a palavra, mais tarde se tornou Jesus. Então, a primeira criação é Jesus, tá? Assim, Jesus é o único que pode ser chamado de o primogênito de toda a criação. Como ele foi o princípio da criação de Deus, né, em Apocalipse 3,14, ele foi criado antes de qualquer outra criatura e do universo. Na verdade, foi por meio de Jesus que foram criadas todas as outras coisas. Então, vamos lá agora, a palavra, ou o logos. A expressão a palavra, em grego, hologos, é usada aqui como um título e também aparece em João 14 e Apocalipse 19:13. Sabe o que é interessante, gente? Apocalipse 19:13, olha o que Jesus ele é chamado, Olha só, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Tá vendo aqui? A Palavra de Deus. Então, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, lá ele é chamado de a Palavra de Deus. Quem que é esse Deus aqui? É Jeová. Jesus, gente, era o porta-voz de Jeová. Ele levava a mensagem de Jeová. Por isso que ele é chamado de a palavra. Entendeu? Mas vamos voltar lá. João mostrou que esse título pertence a Jesus. O título foi usado para se referir a ele antes de vir à Terra. Durante o seu ministério como homem perfeito e depois que ele retornou ao céu e foi enaltecido. Deus usava Jesus como seu porta-voz para transmitir informações e instruções a seus outros filhos espirituais e aos humanos. Assim, é razoável concluir que antes de vir à Terra, Jesus tenha sido muitas vezes o anjo usado por Jeová para se comunicar com. Presta atenção agora, gente. Em direção a, voltado para. Neste contexto, a preposição grega pros indica grande proximidade e companheirismo. Também indica que havia duas pessoas diferentes, a palavra e o único Deus verdadeiro. Então, olha aqui. Aqui indica, preste atenção. Quando fala e a palavra estava com Deus, indica grande proximidade, mas não indica que ele estava em Deus. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia Israelita com Estudos Judaicos, que ela fala uma coisa bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Deixa eu tirar um pouco aqui. Opa, pera aí. Aqui, na Bíblia Israelita com Estudos Judaicos, ela traduz assim, No princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Então aqui não fala aí a palavra era Deus, né? Não, por quê? Olha só,
aqui tá explicando o seguinte, ó. Ó, deixa eu marcar aqui, ó. Seguramente o foco recai sobre o verso 1, né? No verso 1, que fala aqui, né? En harke, en hologo, kai, hologos, en prostonteon. É interessante perceber algumas construções gregas que em nossa língua não se permite. Pros é uma preposição que indica direção, mas não a fusão. Preste atenção nisso, gente. Direção, não a fusão. Por que é interessante isso aqui, ó? Diferentemente de eis, de forma íntima, face a face, mas não se fundia com ele. Ou seja, não é algo que indique uma única divindade absoluta com o Pai. Daí decorre a segunda parte. Kai teos en hologos. Gente, preste atenção nisso aqui, tá? Quando fala aqui, ó, no princípio era a palavra e a palavra estava. Se ao invés de estar com Deus, estivesse essa preposição aqui, ó, em Deus, tá vendo aqui, ó, em Deus, aí, meu amigo, ia complicar. Por quê? Porque se ele estava em Deus, dentro, para dentro, entendeu? Por exemplo, a mesma coisa de alguém falar assim, olha, eu tenho um marca-passo em mim. Um marca-passo em mim, entendeu? O que é em mim? Tá dentro de mim. Então o marca-passo tá aqui dentro do meu coração, em mim, tá? Mas quando João escreveu aqui, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com, ele usou o pros. Pros significa com, em direção, entendeu? Em direção. Jesus estava com Deus, na presença de. Ele estava na presença de alguém. Quem que é esse alguém? O Deus. Quem que é esse o Deus, gente? Esse o Deus é o Todo-Poderoso, é o único Deus verdadeiro. Entendeu? Então ele não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava. Gente, isso é muito claro. Até você que acredita na Trindade, quando você lê esse texto aqui, sabe o que você vai falar? Isso é um mistério. Você quer trabalhar com os mistérios de Deus? Sabe por que você vai falar isso? Porque você não tem resposta, tá? Se ele estava com Deus, ele não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava, tá bom? Isso é muito claro, tá? Jesus, ele tinha natureza divina, mas ele não era o Deus Todo-Poderoso, tá? Ó, preste atenção. Vamos lá. Não, dá na mesma assim. Jesus era divino, mas ele não era o Deus Todo-Poderoso, tá? Ele estava junto com o Deus Todo-Poderoso. Então, ó, voltado para, nesse contexto, a preposição grega pros indica grande proximidade e companheirismo. Também indica que havia duas pessoas diferentes, a palavra e o único Deus verdadeiro. Tá bom? A palavra era um Deus, ou a palavra era divina. Ó, a palavra era semelhante a um Deus. João está se referindo a uma qualidade. Marca essa palavrinha aqui, ó. É um adjetivo, tá? Ou característica de Jesus Cristo, que ele chama aqui de a palavra. Em grego, hologos. Veja a nota de estudo a palavra, não vou ler aqui. Jesus é o filho primogênito de Deus e por meio dele Deus criou todas as outras coisas. Por isso, ele tem uma posição superior a todas as outras criaturas e pode ser descrito como um Deus, alguém semelhante a um Deus divino, um ser divino. Muitos preferem traduzir essa declaração como a palavra, o verbo era Deus, passando a ideia de que a palavra era o Deus Todo-Poderoso. Mas existem bons motivos para afirmar que João não queria dizer isso. Quais são esses motivos? Preste atenção. Primeiro, João diz claramente, tanto antes como depois, que a palavra estava com Deus. Então, como eu disse para vocês, né, eu tenho que ficar repetindo aqui, se a palavra, que é o verbo, o logos, estava com Deus, ele não pode ser o próprio Deus que ele estava. Isso é lógica, gente, tá?
Segundo, a palavra grega theos, Deus, aparece 3 vezes no versículo 1 e 2. Preste atenção nessa parte aqui. Na primeira e na terceira ocorrências, João usou o artigo definido antes da palavra theos. Então, toda vez que João se refere ao Deus que Jesus estava, ele usa o artigo o Deus. Jesus estava com o Deus, né? Mas na segunda ocorrência que fala sobre Jesus, ele não usou. Muitos estudiosos concordam que essa diferença é importante. Quando a palavra theos está acompanhada do artigo definido nesses versículos, ela se refere ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando ela é usada sem o artigo definido na segunda ocorrência, ela descreve uma característica da palavra. Por isso existem bíblias em alemão, francês, inglês, também de uma bíblia interlinear em português, que é essa que eu tenho em casa, que é do Valdir Carvalho Luz, que traduzem o texto de um modo parecido com a tradução do Novo Mundo, passando a ideia de que a palavra era um Deus divina, um ser divino, de natureza divina, semelhante a um Deus. Antigas traduções do Evangelho de João para o saídico e o como é que fala essa palavra aqui? Boraírico, dialetos da língua copta, que provavelmente foram produzidas nos séculos 3 e 4, apoiam essa ideia. Eles também traduzem a segunda ocorrência de theos de maneira diferente da primeira. Na segunda ocorrência, theos é uma qualidade de Jesus, tá? Qualidade que Jesus, a palavra, tinha. Ou seja, ele tinha a mesma natureza de Deus. Mas essas traduções não dão a entender que a palavra era a mesma pessoa que seu pai, o Deus Todo-Poderoso. Concordando com esse entendimento de João capítulo 1, versículo 1, o texto de Colossenses 2,9 diz que Jesus Cristo tem toda a plenitude da qualidade divina. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que até mesmo os que iriam reinar com Cristo participariam da natureza divina. Vamos ler esse texto? O pessoal fica, mas Jesus era divino, então ele era Deus. Não. Se você ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, olha aqui, Eu vou ler aqui para vocês, até numa interlinear aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Olha só o que diz em 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas e suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, theos. Tá vendo aqui, theos. Então, os próprios apóstolos, né, que vão para o céu aqui, eles terão natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Entendeu? Então, aqui é muito claro em dizer que até os apóstolos terão natureza divina, tá? Então, Jesus, ele tem natureza divina, né? E ele é o segundo ser mais importante do universo. Tá certo? Então, é o que eu tô mostrando para vocês aqui. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Diz que até mesmo os que iriam reinar com Cristo participariam da... Terceiro, a palavra grega theos geralmente é usada na Septuaginta como equivalente das palavras hebraicas Elohim. Essas palavras hebraicas são traduzidas como Deus. Entende-se que elas têm o sentido básico de poderoso. Poderoso, forte, tá? Presta atenção nisso aqui, gente. Principalmente você que fala assim, então vocês são politeístas? Então as testemunhas de Jeová são politeístas? Acreditam em 2 deuses? Não, gente, a gente não acredita que existem 2 deuses. A gente acredita que existem milhares de deuses. E deuses verdadeiros, tá? Só que não como o Todo-Poderoso. E eu vou se você ficar na live, você vai entender, tá? Elas são usadas para referir ao Deus Todo-Poderoso, a outros deuses e a humanos. Tá? Como assim? Chamar a palavra de um Deus ou alguém, ou de alguém poderoso, estaria de acordo com a profecia de Isaías 9,6. Quem que lembra que está escrito em Isaías 9,6, gente?
Esse texto prediz que o Messias seria chamado de Deus poderoso, não de Deus todo-poderoso, tá? Lá é El Gibor, não é El Shaddai. El Shaddai significa Deus todo-poderoso em hebraico. El Gibor significa Deus poderoso. E que ele seria Pai eterno de todos os que tivessem o privilégio de ser governados por ele. O zelo de Jeová dos exércitos, o Pai do Messias, faria isso acontecer. Só você ler Isaías 9:7, tá? Então, por que ele ia ser chamado de tudo isso? Porque Jeová ia fazer isso acontecer, tá? Então, isso é muito claro. Aqui ainda tem, né, o copta saídico, ó, que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, o copta saídico, que aqui tá falando um Deus, tá? E tem outras versões, manuscrito muito antigo do Evangelho de João, né? Tá aqui, o Evangelho de João e tudo mais. Pessoal, então, por que fica claro que Jesus, ele era um Deus e não o Deus Todo-Poderoso? Porque ele estava com o Deus. No princípio ele era a palavra estava junto com Deus, que é o Pai, o Todo-Poderoso, e a palavra era um Deus, ele tinha natureza divina. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 2 de novo. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, por intermédio dele. Ele não é o criador, ele é o intermediário da criação. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. Surgiu um homem, enviado como representante de Deus. Seu nome era João. Lembra do aqui, pessoal? Não tem artigo indefinido no grego, mas colocaram para dar sentido ao texto. Este homem veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que pessoas de todo tipo crescem por meio dele. Ele não era essa luz, mas veio para dar testemunho dessa luz. Aqui está falando de João, tá? Então, aí falou assim, ó, estava para vir ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todo tipo de pessoas. Ele estava no mundo, e o mundo veio a existir por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio ao seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. No entanto, a todos os que o receberam, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. E eles nasceram não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Ó, mas de Deus. Esse Deus aqui é o Pai de Jesus, tá? De modo, ó, esse texto aqui, eu queria até mostrar no grego para vocês, porque esse texto aqui é um absurdo como é que as Bíblias traduzem esse texto, tá? Dando o sentido que Jesus, ele se fez carne. Ele não se fez, ele tornou-se. Tem uma grande diferença, tá? De modo que a palavra se tornou carne. Então, Jesus Cristo, que era a palavra, um Deus, tinha natureza divina lá no céu, ele se tornou carne. Quando diz se tornou carne, o que significa esse texto? Que Jesus, ele veio como um ser humano, não como 100% homem e 100% Deus. Ele veio 100% homem. Só que diferente do ser humano hoje, ele veio perfeito, porque ele foi gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Ele veio como Adão era antes de pecar. E ó, nas Bíblias, né, nas Bíblias que apoiam a Trindade, preste atenção. Ó, nas Bíblias que apoiam a Trindade, fala assim, ó, e o verbo se fez carne. Tá vendo a palavra se fez aqui? Tá errado, tá errado. Eu vou mostrar para você por que tá errado. Quer ver? Ó, você tá vendo aqui se fez? Vem da palavra do grego ginomai. A palavra ginomai, quando você clica aqui na palavrinha, ó, olha aqui, ó, prolongação e forma da voz média, ó, tornar-se, não é se fez, é tornar-se, tá? E vir à existência, começar a ser, receber a vida, tornar-se, tá? Aí, as Bíblias trinitárias colocam lá em João capítulo 1, versículo 14, que ele se fez carne.
Ele não se fez coisa nenhuma. Quem fez com que ele se tornasse carne foi o Pai, por meio do Espírito Santo. Então, qual que é a melhor tradução? É se fez ou o que realmente significa a palavra? Tornar-se. Aí você critica a tradução das Testemunhas de Jeová, né? Ó, e o verbo se fez carne. Não, ele não se fez carne. Ele tornou-se carne. É o que está escrito aqui, ó. De modo que a palavra se tornou carne. O que diz no Gnomai? Ó, tô aqui no dicionário Strong, ó. Tornar-se. Tá vendo? Vir à existência, começar a ser, tornar-se. Tá vendo? Então, meus amigos, novamente 10-0 para a tradução do Novo Mundo, né? Que eu tô mostrando no grego aqui, no dicionário Strong, que não é das Testemunhas de Jeová, que aqui não é se fez carne, é tornou-se carne e residiu entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito, não a glória de Deus Todo-Poderoso, a glória de um filho, de um pai, de um filho unigênito, de um pai. E ele estava cheio de favor divino e de verdade. Favor de quem, gente? Se ele era o próprio Deus, estava com o favor do Deus dele, tá? Ó, João deu testemunho dele, sim, ele clamou, este é aquele de quem eu disse, aquele que vem atrás de mim e avançou na minha frente, pois existia antes de mim. Pois todos nós recebemos a sua plenitude, sim, bondade merecida, ou graça, né? Sobre bondade merecida. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a bondade ou graça e a verdade vieram a existir por meio de Jesus. Aí preste atenção aqui no versículo 18, gente, por favor. Eu vou até ler na Bíblia Almeida aqui, tá? Vou ler até na Bíblia Almeida aqui agora, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, esse texto aqui acaba com a doutrina da Trindade. Ó, ninguém jamais viu a Deus. Gente, quem que é esse Deus que ninguém jamais viu? Quem que é, gente, esse Deus que ninguém jamais viu? Exatamente! Jeová, muito bem. Jeová, Neidinha, muito bem. Deus o Pai, perfeito. Ninguém jamais viu Deus o Pai, muito bem. Pessoal, olha que interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aí tem uma vírgula, fala que o Deus unigênito... Ó, gente, presta atenção que aqui tem dois deuses. É o que diz lá em João capítulo 1, versículo 1. O Deus unigênito... Ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Theos monogenes... Ó, Theos monogenes... O que é unigênito, gente? Unigênito é único gerado, único do seu tipo, gerado por Deus. Ele é gerado, ele foi criado por Deus, ele é um Deus criado. Theos monogenes. Jeová não é Theos monogenes. Jeová é ingênito, ele nunca foi gerado. Agora, Jesus, ele foi gerado. Ó, Theos monogenes. Deus unigênito, que está ao lado do Pai, ou no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus Cristo, ele foi criado, ele é o Deus unigênito. E sabe o que é engraçado, pessoal? Sabe o que é engraçado? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O desespero dos trinitários é tão grande, que a partir de um certo tempo, lá para o século VI, século V, século VII, mais ou menos, você sabe o que eles fizeram na Bíblia? Sabe o que eles fizeram na Bíblia, pessoal? Sabe o que eles fizeram? Eles trocaram a palavra Deus unigênito, Theos monogenes, sabe por qual palavrinha? Quem que sabe, gente? Exatamente! Tirou Deus e colocou filho. Por quê? Porque não pode ser Deus unigênito. Onde se viu ter um Deus que foi criado? Mas aí, se for um filho que criado, eles podem falar que Jesus foi criado no ventre de Maria, né? Aí não tem problema. Mas aqui não fala isso, tá? Aqui não fala isso. Por quê? Porque ele estava no seio do Pai. Ele estava lá no céu.
Então ele não estava na terra, no texto de versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você na Bíblia Almeida, revista e corrigida, ó. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha aqui, ó. Ó a interpolação aqui, ó. Olha do que sobrevive a Trindade, gente. A Trindade sobrevive de adulteração da Bíblia. Entendeu? A Trindade, ela sobrevive de acrescentar texto na Bíblia. Eles precisam acrescentar, trocar palavrinha, acrescentar texto na Bíblia. Pra quê, gente? Pra sobreviver. Senão elas não sobrevivem. Ó, eu tô aqui com a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ó. ARC, Almeida Revista e Corrigida. Quando a gente pega Almeida século XXI, ó, Almeida século XXI, ó, Almeida século XXI, o que eles colocam já? Eles mudam de novo, ó. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Por que eles mudaram? Porque nesta Bíblia aqui, as Bíblias que estão vindo agora, elas não estão mais conseguindo esconder. Tem muito manuscrito aí que foram encontrados, muito antigos, que são bem mais confiáveis, que mostram que não é filho, não é huios monogenes. Aqui é theos monogenes. E ele é Deus unigênito. Jesus é um Deus criado por Deus. Unigênito, gente, vem único, mono significa único. Genes vem de ginomai. Ginomai significa, nós já vimos o que significa ginomai. Quem tá na live sabe. Tornar-se, existir. Jesus, houve um tempo que ele não existia. Jeová criou Jesus, por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Entendeu? Esse que é o grande... Não, claro, Tiago, gerou, mas aqui tá falando dele na pré-existência. Aqui é na sua pré-existência humana. Aqui não está falando de quando ele foi gerado por Maria. Aqui é lá no céu. Por isso que eles trocaram a palavra theos, Deus, para huios, para filho, para tentar dizer que ele foi gerado de Maria, mas não. Esse texto aqui diz claramente que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, aquele Deus que é chamado de Deus aqui no versículo 1 de vocês, no princípio estava com Deus e o verbo era Deus, esse um Deus aqui, Jesus Cristo, foi quem revelou o Pai. Entendeu? Ele é o verbo. Vocês chegam agora, gente. Eu vou deixar gravado essa live, vou pôr no YouTube, tá? Então, ó, ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus que ninguém jamais viu, quem que é? É Jeová. Ó, quando você lê aqui, por exemplo, em Êxodo 33:17, fala assim, ó, Jeová disse a Moisés, também farei isso que você está pedindo, porque você achou favor aos meus olhos, e eu conheço por nome. Aí fala, mas acrescentou, você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. João 6,46, não é que alguém tenha visto o Pai, ó, exceto aquele que vem de Deus, este viu o Pai. Então ninguém viu o Pai, que é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém jamais viu a Deus. Se continuamos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós. 1 João 4,12. Tá vendo? Vários textos mostram que Jeová nunca foi visto por ninguém. Nunca foi visto por ninguém. Mas o Deus unigênito foi visto. O Deus unigênito é Jesus Cristo. O Deus que foi criado pelo Pai. Entendeu? Esse foi quem o revelou. Esse foi quem revelou a Deus, tá? Vamos continuar. Este é o testemunho que João deu quando os judeus enviaram os sacerdotes levitas de Jerusalém para perguntar, quem é você? Ele não se recusou a responder. De fato, ele admitiu. Eu não sou o Cristo. João falou isso aqui. Eles lhe perguntaram, então quem é você? Elias? Ele respondeu, não sou. Você é o profeta? Ele respondeu, não. Portanto, lhe disseram, quem é você? Diga-nos, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Ele disse, eu sou a voz de alguém clamando no deserto. E direitem um caminho para Jeová. Por que colocou Jeová aqui? Porque ele está citando Isaías, tá? Conforme disse Isaías, o profeta. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe ainda, então por que você batiza se você não é o Cristo?
nem Elias, nem o profeta. João lhe respondeu: eu batizo em água. Entre vocês há alguém que vocês não conhecem. Aquele que vem atrás de mim, eu não sou digno de desamarrar o cordão das suas sandálias. Essas coisas ocorreram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ele viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: vejam, olha o que João disse sobre Jesus, gente, presta atenção. Vejam, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Ele não disse que Jesus era o Todo-Poderoso. Ele não disse que Jesus era a segunda pessoa da Trindade. João Batista era monoteísta, gente. Eles não acreditavam numa trindade. Isso aí veio em concílios, tá? Isso veio em concílios. Ele falou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu disse: atrás de mim vem um homem que avançou na minha frente, pois existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas foi por esta razão que eu vim batizando em água, para que ele se tornasse conhecido em Israel. João também deu o seguinte testemunho: observei o Espírito descer do céu como pomba, presta atenção, e permanecer sobre ele. Olha aqui, gente, você que acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo permaneceu sobre ele, entendeu? Ele estava em Jesus, ele é o poder de Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar em água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer, que está falando de Jeová, e permanecer, o Espírito Santo veio e permaneceu em Jesus Cristo. Como que o Espírito Santo pode ser uma pessoa? Ele é o poder de Deus. Porque a pomba representa algo, tá? A paz, a questão de tudo, tá? Aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza em Espírito Santo. Como que você vai batizar em uma pessoa, gente? Você batiza em água, entendeu? Aqui tá comparando o Espírito Santo com água. Batiza em Espírito Santo. E eu vi isso e dei testemunho de que este é o Deus Filho. É isso que está dizendo aí, gente? Quando João Batista viu isso, ele deu testemunho e viu que Jesus era o Deus Filho. É isso que está dizendo o texto, gente? O João Batista deu testemunho e viu que Jesus era o Deus Filho na terra, encarnado? Exatamente, user. Ele viu isso e deu testemunho de que este, falando de Jesus, era quem? O Filho de Deus. Jesus era e é o Filho de Deus, gente. Não existe a palavra Deus Filho na Bíblia. Prestem atenção nisso. Não existe a palavra Deus Filho na Bíblia. Vocês entenderam o que eu falei? Isso é invenção. Jesus é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com dois dos seus discípulos e ao ver Jesus caminhando, disse de novo, vejam o Cordeiro de Deus. Gente, quem que é esse Deus aqui? Pelo amor de Deus. Quem que é esse Deus aqui? O Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro. E quem que é o Deus, gente? Jeová, Tiago, exatamente. Quando os dois discípulos ouviram dizer isso, eles seguiram Jesus. Jesus se virou então e vendo o que eles o seguiam, lhe disse: o que vocês estão procurando? Eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer instrutor, onde o senhor está hospedado? Ele lhes disse: venham e verão. Então eles foram e viram onde ele estava hospedado e ficaram com ele aquele dia, era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão, Pedro, foi um dos dois que ouviram a palavra de João, Deixa eu ver, aqui achamos o Messias, né, que traduzido é Cristo, ungido, né, escolhido de Deus. Então o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João, Aí começa aqui, né, a questão ele começar a recrutar, né,
os discípulos, tudo mais. Fala de Natanael. Ó, Rabi, olha aqui, ó, Natanael, ó. Natanael lhe disse: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Gente, nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, ninguém achava que Jesus era o Deus Filho, que Jesus fazia parte da Trindade. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Ele é o Rei de Israel, descendente de Davi. Jesus lhe respondeu: você acredita porque eu lhe disse que ouvi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essas. Então ele lhe disse: digo-lhes com toda certeza, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo para o Filho do Homem. Pessoal, então, fica bem claro em tudo isso que eu li aqui para vocês, que a melhor tradução, a melhor versão para João, capítulo 1, versículo 1, era um Deus. Jesus não era o mesmo Deus com que ele estava. Ele era um Deus separado do Deus Todo-Poderoso. Então você que vir na minha live e ficar tentando utilizar João capítulo 1 para provar a Trindade, eu vou mandar você lá no YouTube, porque essa live vai ficar salva lá no meu canal, e eu vou mandar você assistir esse vídeo, tá? Por quê? Porque é muito claro. Se ele estava com Deus, ele não é o próprio Deus com quem ele estava. E aí, olha que interessante, pessoal. O próprio Jesus Cristo disse aqui em João, capítulo 17, versículo 3, sobre o Deus que ele estava. Ele fala assim, ó: isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. Mas aí você pode perguntar, então Jesus é um Deus falso? Não, existem deuses verdadeiros. Mas por que que Jeová, ele é o único Deus verdadeiro? Por que Jesus fala que Jeová é o único Deus verdadeiro? No sentido mais amplo da palavra. Gente, lembra daquela passagem que um homem quis falar assim: Jesus, tu és bom. Aí Jesus fala assim: por que dizes que sou bom? Vocês lembram dessa passagem? Marcos 10, 18. Ó, presta atenção. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Ó, Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Aí Jesus fala assim, ó: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Olha que interessante. Aí eu pergunto para vocês: será que ninguém realmente é bom? Respondam para mim aqui, pessoal. Será que Jesus não é bom? Será que os anjos que estão no céu com Jeová não são bons? O que vocês acham, pessoal? E aí, galerinha? Exatamente, são bons, né, Jéssica? Mas por que Jesus falou ninguém é bom? Por que ele falou isso, gente? Milhares, Nicolas, milhares de deuses verdadeiros existem. Porque a palavra Deus significa forte e poderoso. Quem é forte e poderoso, ele pode ser chamado de El, que vem de Elohim, tá? Eu já vou falar sobre isso, tá? Não, a grande questão, exatamente, Josias, ninguém é bom como ele. Josias, muito obrigado por sua resposta. Entendeu o ponto? Agora, quando Jesus falou aqui, ó, que Jeová é o único Deus verdadeiro, qual que é o sentido aqui, ó? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro. A palavra único é monos no grego. Essa palavra, olha o que ela representa, ó. Sozinho, sem companhia, desamparado, destituído de ajuda. Marca aqui, ó, isso aqui, ó, destituído de ajuda. Gente, deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, que vocês vão entender, tá? A Bíblia chama, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia chama os juízes da terra de deuses. Exatamente. Os juízes lá de Israel, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
Salmos capítulo 82, versículo 1, fala assim, ó. Deus toma sua posição na divina assembleia. Entre os deuses, profere seu julgamento. Você está vendo aqui? Esses deuses aqui, no versículo 1, não são deuses falsos. São deuses verdadeiros. Eles estavam junto com Deus, com Jeová. Tá? Eu vou mostrar na Bíblia Almeida, ó, Salmos, peraí. Salmos, ó, para você ver que não é tradução do Novo Mundo, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ó, Salmos, capítulo 82, versículo 1, ó. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece seu julgamento. Tá vendo? Aí lá no versículo 6, olha o que o próprio Jeová chama eles, ó. Eu disse, sois deuses, ó, Elohim. Elohim é a mesma palavra utilizada para Jeová. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Gente, por que eles são chamados de deuses aqui? Porque eles tinham poder e autoridade. Todo mundo que tinha poder e autoridade era chamado de deuses, tá? Deuses. Sabe quem mais é chamado de deuses na Bíblia? O próprio Moisés. Ó, Êxodo capítulo 7, versículo 1, fala assim, ó. Então disse Jeová. Tá, a palavra aqui é Senhor, mas aqui é o tetragrama, tá? Jeová, tá até aqui, ó, Yehová, tá vendo? A Moisés, vê que te constituí como Deus. Você sabia que no hebraico não tem essa palavrinha como aqui, ó? Você sabia disso? Aqui foi colocada para dar sentido ao texto. Lembra que eu falei da questão de colocar palavras para dar sentido ao texto? Aqui tá, no grego original, no grego não, perdão, no hebraico, que aqui é hebraico, me perdoem, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui não tem também, aqui tem tudo como, eles colocam, né? Mas não tem problema. Ó, aqui seria, ó, te constituir Deus sobre Faraó. Entendeu? Então, Jeová fez com que Faraó fosse um Deus, Jeová fez com que Moisés fosse um Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, olha aqui. O próprio Moisés foi chamado do quê por Jeová? Você que está aqui, meus amigos. Eu estou lendo na Bíblia Almeida, hein? Ó, João Ferreira de Almeida, ó. João Ferreira de Almeida, tá? Moisés foi chamado do quê por Jeová, gente? Hein? Vai lá, Leide, você que tá falando para Deus da sabedoria para mim. Do que Moisés foi chamado aqui? Na Bíblia. Eu tô lendo Bíblia. Você tá pedindo para Deus dar sabedoria para quem? Para mim ou para a Bíblia? Exatamente, dragão lendário. A palavra Deus é um título que significa autoridade e poder, gente. Tá? Exato, Leide. Me refuta com a Bíblia, meu amor. Você ficar aí falando, falar seria fácil. Ó, sabe quem mais foi chamado de deuses? Os anjos. Aqui em Salmos capítulo 8, versículo 5, ó. Olha esse texto que interessante, ó. É uma profecia, tá? Fizeste-o, tá falando do Messias aqui. No entanto, por um pouco menor do que Deus. Tá vendo aqui? E de glória e de honra o coroaste. A palavra aqui, ó, é Elohim, é Deus. Tá vendo aqui? A palavra aqui é Elohim. Só que esse texto aqui, gente, quando fala fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, não é de Deus que está se referindo. Sabe do que eles estão falando aqui? De anjos. Eu vou provar isso para vocês. Provar de duas formas, tá? Eu vou provar de duas formas. Ó, a primeira forma é lendo aqui na Bíblia Almeida mesmo, só que na versão, ó, olha aqui, ó. Não, aqui é de anjos. Eu vou provar. Ó, aqui, ó, em Salmos 8:6, ó, Almeida século 21. Ó, 8:6. Olha como é que ela verte aqui o texto, ó. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Isso aqui, gente, é uma profecia para Jesus. Só que a palavra anjo tem um asterisco aqui. Aí na notinha aqui fala ou do que Deus, tá vendo? Mas aí como é que a gente sabe que é anjo aqui, gente? E aí, pessoal, vocês sabem como é que a gente sabe o que é anjo aqui? Por que aqui é anjo?
Quem que sabe? É, o rapazinho, como é que é o seu nome aí? Que eu não sei falar esse nome em grego aí seu. Ângelos. Exato, Nalu. Ó, esse texto aqui, gente, que fala que Jesus ele foi feito um pouco menor do que Deus, que a palavra aqui é Elohim, não é ângelos, né? Quando a gente vai lá em Hebreus, Hebreus é onde está a profecia. Hebreus, capítulo 2, versículos 7 e 9, olha aqui, ó. Ó, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Ângelos. De glória e de honra o coroaste. Aí quando você vai no versículo 9, ó, fala de Jesus aqui, ó, quer ver? Cadê o versículo 9 aqui? Já passei? Aqui, ó. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, ângelos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Entendeu? Então, o texto lá de Salmos 8:5 é uma profecia de que Jesus seria feito um pouco menor do que os anjos quando ele estava na terra. Por quê? Porque ele tornou-se humano. Lembra lá de João 1,14 que ele tornou-se carne? Ele tornou-se humano, então ele era um pouco menor que os anjos. Mas, quando você lê Salmos 8:5, os anjos são chamados do quê, gente? Salmos capítulo 8, versículo 5, os anjos são chamados do quê, gente? Hein? Do que os anjos são chamados? Os anjos, obrigado aí, Adriano, User. Os anjos são deuses, tá? Eles são deuses. Os seres humanos são deuses. Moisés foi chamado de Deus. Tá, beleza, gente. Mas a grande questão é, se todos esses foram chamados de deuses, por que Jesus falou que o Pai, lá em João, capítulo 17, versículo 3, ele fala aqui, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que Jeová é o único Deus verdadeiro se outros também foram chamados de deuses? Alguém sabe, gente? Para explicar, Gleice. Essa live é para mostrar a verdade para as pessoas, Gleice. Entendeu? Eles eram um caleiro, eles eram chamados porque eles eram. Não, eles eram chamados de deuses. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Exato, Nalu, você respondeu, mas eu vou fazer umas perguntas para vocês. Gente, vamos lá. Vocês vão entender por que ele é o único Deus verdadeiro, tá? Pessoal, quem que deu poder e autoridade para os juízes humanos julgarem? Lá na época de Israel, quem que deu esse poder e autoridade? Clébia. Jeová, muito bem, Luciano, parabéns. Jeová deu poder e autoridade para os seres humanos. Quem deu poder e autoridade para os anjos, gente? Quem que deu poder e autoridade para os anjos serem chamados de deuses? Hein, pessoal? Exato, Adriano, Jeová. Perfeito. De acordo com Mateus, capítulo 28, versículo 18, fala aqui, ó. Falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi... O que foi dada para Jesus, gente? O que foi dada para Jesus, gente? Hein? A autoridade, muito bem. Então Jesus tinha toda a autoridade? Não, foi dada. Foi dada. Então quem deu autoridade para Jesus, gente? Jeová. Agora a última pergunta. A última perguntinha aqui. Quem deu poder e autoridade para Jeová, gente? Quem deu poder e autoridade para Jeová, gente?
Quem que deu poder e autoridade para Jeová? Que Deus que deu, Aline? Ninguém, gente. Ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. Entendeu por que ele é o único Deus verdadeiro? Porque ele não precisa de ninguém para dar poder e autoridade para ele. Diferentemente dos outros que são chamados deuses. Vocês entenderam agora, pessoal? Por que Jeová é o único Deus verdadeiro? Por que Jesus disse isso? Vocês vão brigar com Jesus? Eu não estou falando, não é eu que estou falando, não sou eu. É Jesus. Ó, Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 3, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Ele estava orando para o Pai, a ti. Ó, não está falando a nós. Aqui é a ti, o único Deus verdadeiro. E, ó, tem que conhecer duas pessoas para ganhar a vida eterna, ó. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus deixa claro que tem duas pessoas, o único Deus verdadeiro e Jesus. Jesus não é o único Deus verdadeiro no sentido mais amplo. Ele é Deus, só que ele é um Deus. Para você que está acompanhando a live desde o começo, você vai entender porque eu disse que ele é um Deus. Eu já expliquei João capítulo 1, versículo 1 aqui detalhadamente. Eu não vou voltar nesse texto. Quem está desde o começo da live, fala, tá? São dois deuses, sim. São dois deuses, não são dois, são milhares. Tá? Depois dessa explicação aqui, não tem como. Aí, meus amigos, olha que interessante. Quando você lê aqui, ó, Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, eu vou até ler na Peshita, não vou nem ler na tradução do Novo Mundo, tá? Para vocês não falarem, eu vou ler na Peshita, ó. Apocalipse, ó, Peshita, Bíblia Peshita, que é uma Bíblia traduzida do siríaco para o português, tá? Ó, olha aqui esse texto, presta atenção. Ó, não vi templo algum nela, porque seu templo é o próprio Yahvé, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ó, aqui tá dizendo que quem é Todo-Poderoso, gente? O Cordeiro é Todo-Poderoso nesse texto, pessoal? E aí, galera? Por que aqui tem duas pessoas? Cadê o Espírito Santo? E por que o único que é chamado de Todo-Poderoso é Jeová? Ou Yahvé? Ah, entendi. É simbólico, entendi. Então tá. Então, gente, ó, aqui o único chamado de Todo-Poderoso é Jeová. Ó, Yahvé é o Todo-Poderoso. E o Cordeiro estava junto com o Todo-Poderoso. Tá aqui, gente. Briga com a Bíblia. Sabe, é muito claro. A Bíblia inteira mostra que Jesus tem um Deus acima dele, tá? Jesus falou lá que o único Deus verdadeiro é o Pai, é Jeová. Esse único Deus verdadeiro é o Deus que Jesus, ó, aqui em Apocalipse, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ó. Não, aqui Jesus estava no céu, Caleiro. Que difícil, hein? Jesus estava no céu aqui, tá? Ó, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, olha o que Jesus disse, ó. Ao vencedor lhe farei coluna no templo do meu Deus. Olha só. E não sairá novamente. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da nova Jerusalém, a qual desce o céu de meu Deus e meu nome novo. Jesus chama o Pai aqui, Jeová, de meu Deus 4 vezes. Como que pode, gente? Fala pra mim. Se Jesus é o Todo-Poderoso, como que ele pode ter um Deus que ele chama de meu Deus? E esse texto aqui é Apocalipse. Apocalipse, Jesus já estava no céu. Jesus não estava mais como homem. Ele já tinha sido ressuscitado muito tempo, tá? Apocalipse foi escrito provavelmente em 90 depois de Cristo. Jesus morreu em 33, tá? Então aqui é muito claro, Jesus chamando o Pai de meu Deus, tá? Outro texto aqui, gente, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo lá no céu,
Ó, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Mas Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente? Como é que ele recebe a revelação de Deus? E quem que é esse Deus? Porque Deus aqui não é os três, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Jesus recebeu a revelação dele mesmo? Que absurdo, né? Não, Jesus recebeu a revelação de Jeová para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve e que deu a conhecer enviando-a por meio do seu anjo, do anjo de Jesus, a seu servo João. Então tem uma hierarquia aqui. Deus revelou para Jesus, Jesus passou para o anjo e o anjo passou para João. Meu Deus, gente, é tão difícil entender, tá? Não tem hierarquia, né? Não tem. É difícil, eu entendo. A trindade cega a mente das pessoas, é incrível, rapaz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, fala o seguinte, gente, não tem hierarquia de acordo com o caleiro aí, tá? Olha só. Mas quero que saibais que o Cristo é a cabeça de todo homem. Ô, caleiro, não tem hierarquia, né, caleiro? Então quer dizer que nós somos iguais a Cristo? E aí, caleiro, você pode me responder essa pergunta? Nós somos iguais a Cristo? Nós temos a mesma autoridade que Cristo, o mesmo poder que Cristo? Hein, caleiro? Não, caleiro, não é essa a pergunta. Eu quero saber. Nós temos hierarquia com Cristo ou não? Cristo estava acima de Deus ou não? Acima dos seres humanos ou não? Gente, é uma pergunta simples. Cristo está acima da gente ou não? Com certeza. Hoje está, sim. Exato, muito bem. Então Jesus está acima de todo homem, perfeito? Ele é o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. A mulher deve submissão ao homem de acordo com a Bíblia. Só que agora entra a questão. Porque é o seguinte. Aqui fala o quê, gente? O que fala aí, pessoal? E Deus é a cabeça do Cristo. Então, vamos entender. Aqui está falando que o Pai é a cabeça de Cristo? Ou aqui está falando que Deus é a cabeça de Cristo? Hein? Aqui está falando que Deus é a cabeça de Cristo. Então aqui, meus amigos, deixa claro que Deus está acima de Cristo. Tá? O contexto está falando sobre submissão, você não está percebendo? É submissão. Aqui está falando de submissão. Contexto, sobre cobrir a cabeça e a submissão da mulher. Eu vos louvo, irmãos meus, porque em tudo vos lembrastes de mim e mantivestes os mandamentos, de tal como vos entregueis. Mas quero que saibais que o Cristo é a cabeça de todo homem. Nós estamos submissos. Nós temos que obedecer à autoridade de Cristo. E o homem é a cabeça da mulher. A mulher está submissa ao homem. A mulher que quer ser cristã, né? E Deus é a cabeça do Cristo. Gente, meu Deus do céu. Sabe? Não adianta. Briga com o texto. Eu tô lendo aqui. Sim, Léo. Ele deu exemplos de hierarquia. Se vocês não conseguem entender isso, gente, me perdoem, eu sei que é difícil. Eu entendo, gente, a Trindade, ela vem arraigada no coração das pessoas, né? Mas quando você lê Bíblia, você não vê Trindade. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, eu vou ler o 5, eu vou ler em outra Bíblia aqui, vai. Escolhe uma Bíblia aí, gente. Pode ser católica, pode ser evangélica. Bíblia católica, qual? Qual Bíblia católica? A King James não é católica. Eu vou abrir nessa aqui, que essa Bíblia aqui chegou para mim lá de Portugal. Eu vou abrir lá de Portugal. Essa aqui chegou de Portugal. E eu não usei essa Bíblia ainda. Ela é uma Bíblia católica, tá? Vamos lá.
Bíblia Católica, tá? Bíblia Difusora, ó as imagens aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma Bíblia Católica, ok? Não, Carolina, desculpa, minha querida. Só que Moisés fez milagres também, Elias fez milagres, Eliseu ressuscitou, morto, tá? Jesus ele fez milagre na terra com o poder do Espírito Santo. Assim como os outros também fizeram. Mas no céu ele não é só um homem. No céu ele é um Deus poderoso. Não, ele é nosso Senhor mesmo, Carolina. Eu concordo plenamente com você. A grande questão aqui não é essa. A grande questão é que Jesus não é o Todo-Poderoso. Ele tem um Deus acima dele. Eu não estou dizendo que ele não é poderoso, que ele não é um Deus. Ele é divino, ele tem natureza divina, entendeu? Ele tem tudo isso. Só que ele não é o Todo-Poderoso. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Ó, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 na Bíblia Católica, tá? Bíblia Católica. Não sei se vocês sabem, mas quem inventou a Trindade foi a Igreja Católica, tá? Vocês que são protestantes e acreditam na Trindade, vocês acreditam numa doutrina da Igreja Católica, tá? Ó, mas nem todos têm essa ciência. Peraí, é isso mesmo? Primeira carta aos Coríntios 8... Não é isso aqui não. 8... Ah, tá aqui, ó. Desculpa. Ó, pois, embora haja pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, e há muitos deuses e muitos senhores, para nós quem, gente? Para os cristãos. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso aqui. Para nós, contudo, um só é Deus, o Pai. Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus já tinha subido aos céus, tá? Jesus já estava nos céus, Jesus falou com o apóstolo Paulo, tá? Lembra lá? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus cegou o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo e depois de tudo aquilo que o apóstolo Paulo viu, então o apóstolo Paulo conversou com Jesus, né, não pessoalmente, que Jesus tinha voltado para o céu. Aí ele fala, ó, para nós, contudo, um só é Deus. Quem que é esse um só? O Pai. O Pai é chamado de Deus aqui. É um só, não é dois, não é três. De quem tudo procede, para quem nós somos. E um só é o Senhor Jesus Cristo, por meio do qual tudo existe, e mediante o qual nós existimos. Perfeito! Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele morreu por nós, tá? Mas quem que é chamado de Deus aqui pelo apóstolo Paulo, gente? Só, gente, olha esse texto que interessante, ó. Ó, Efésios capítulo 1, versículo 17. Olha o que fala em Efésios 1, 17, gente. Deixa eu ver se aqui, ó. Jesus lá no céu, hein? Ó, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu espírito de sabedoria e vô-lo revele para que o conhecerdes. Gente, presta atenção nisso, por favor. Não, Jesus é Deus, ele não é o Todo-Poderoso. Ó, que o Deus de nosso Senhor... Quem que é o Deus de nosso Senhor Jesus, gente? Quem que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, gente? Exatamente, Jeová. Jeová é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Tá aqui, gente. Pessoal, eu tô inventando isso da minha cabeça. Sejam sinceros. Sejam sinceros, pessoal. Você que está assistindo a live, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação lá no céu. Quando Jesus estava no céu, ele era em forma de Deus. Por quê? Porque ele era uma criatura espiritual, tá? Não tá aparecendo nos comentários para mim. O que aconteceu aqui?
Pessoal, eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou vendo os comentários. Mas tudo bem, vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lá no céu, Jesus, como uma criatura espiritual, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ó, Deus o exaltou. Novamente, Deus exaltando Jesus Cristo, tá? E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nós vemos aqui que, quando fala que é um nome sobre todo nome, não inclui o próprio Deus. Eu acabei de ler 1 Coríntios. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Opa, até saiu aqui, ó. Para a glória de Deus, o Pai. Para a glória de Deus, o Pai. Você vai, Cristiano, se render ao texto? Você vai? Jesus, nós temos que dobrar o nosso joelho, dizer que ele é Senhor para a glória dele ou para a glória de Deus, o Pai? Sou Elielma. E aí, você vai se dobrar o texto, Cristiano? Tudo que Jesus faz é para a glória de Deus, o Pai. Para a glória do Pai. Entendeu? Então, meus amigos, fica muito claro. Eu li o texto que você falou, que todo joelho vai se dobrar a Jesus. Eu acredito. Gente, aquele trabalho que as testemunhas de Jeová fazem, de pregação de porta em porta, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que colocam Jesus como o Todo-Poderoso, vocês fazem o trabalho que ele manda? Jesus mandou. Ó, quando você lê aqui, ó, ele não pediu não, viu? Ele mandou. Ó, aqui fala, ó, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês fazem esse trabalho aqui do ir, de pregar de porta em porta? É Jesus, a gente que entende que Jesus é o Filho de Deus e não o próprio Todo-Poderoso, nós fazemos. Ó, aqui ainda fala assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quem faz esse trabalho de pregação de porta em porta hoje? Quem faz? No mundo inteiro, em mais de 240 terras, mais do que países, são as testemunhas de Jeová. Falam sobre o reino de Deus, o que o reino de Deus fará. Nós, testemunhas de Jeová, fazemos o que Jesus pediu. Isso porque nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Agora, vocês que colocam Jesus numa posição que ele não tem, que é do Todo-Poderoso, vocês colocam Jesus numa posição de Todo-Poderoso. A Bíblia não diz isso. Mas vocês não obedecem o que Jesus fala, que é para pregar de porta em porta. Por que nunca passou ninguém aqui em casa? Eu não entendo isso. Sabe? Eu tô esperando. Até hoje ninguém passou. Agora eu tenho certeza que você que tá na live, de alguma forma ou de outra, você já viu uma testemunha de Jeová pregando. Entendeu? Então, analisem isso, gente. Veja qual é a religião que faz o que Jesus manda. Entendeu? Bom, pessoal, com isso eu encerro a nossa live. Muito obrigado do fundo do meu coração a todos vocês que fizeram, né? Cristiano, é interessante, você prega para as testemunhas de Jeová, você falou, né? Então por que você não está preocupado com as outras pessoas? Por que você não vai pregar para as pessoas, por exemplo, que estão perdidas? Para qualquer pessoa. Você não prega para ninguém, Cristiano, vamos ser sinceros. Você fica aí sentado no seu sofá e quando vai uma testemunha de Jeová na porta da sua casa, você quer pregar para ela.
Entendeu? Isso é hipocrisia, tá? Faz o seguinte, vem pregar para mim. Vem aqui em casa pregar para mim. Ou a pessoa tem que ir na tua casa para você pregar? Hã? É incrível. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Depois eu vou salvar e vou deixar a live salva lá no YouTube, no Raciocínio Bíblico, lá no YouTube, tá? É aqui, ó. Para quem quiser assistir a live inteira depois, vai estar nesse canalzinho aqui do YouTube, ó. Ó, Raciocínio Bíblico, tá? Raciocínio Bíblico, beleza? Então, José, já que você sabe, vai pregar. Um abraço para todos. Jesus é nosso Senhor e Salvador, Cristiano. Nosso Senhor e Salvador. Sem Jesus Cristo, nós não poderíamos ter vida, tá? A vida eterna. Jesus morreu por nós. Ele nos libertou do pecado, da morte. Falando nisso, pessoal, para vocês que querem saber quem que é Jesus Cristo para as testemunhas de Jeová, ó, eu fiz uma live aqui, ó, tá aqui no Raciocínio Bíblico, ó, tem 1h27. Quem realmente é Jesus Cristo, ó? Eu postei há 3 dias atrás, tá lá no canal Raciocínio Bíblico, e eu explico quem que é Jesus Cristo para as testemunhas de Jeová, tá? Jesus Cristo não é um homem só, gente. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, tá? Não, Jesus Cristo, nós acreditamos na ressurreição, sim. Jesus foi ressuscitado e ele vive no céu com o Pai dele. Ele está à direita do Pai, tá? Tá bom? Ele está à direita do Pai, ok? Não, o mesmo corpo que ele tinha antes de vir à Terra, como espírito, tá bom? Sobre o inferno eu vou fazer uma live depois, tá? A gente já tá mudando o foco do rumo, mas acompanha a gente aí, entenda mais, o pessoal julga muito sem conhecer, entendeu? Quando você começa a estudar a Bíblia, livros, tá bom? Gente, um abraço para vocês, fiquem com nosso Senhor Jeová, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tchau para vocês, pessoal, muito obrigado aí por todos vocês aí, beleza? Tchau, tchau.